Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos sempre testemunhar a nossa fé em Cristo, né? E que sempre a fé em Cristo nos fortaleça, né? Para sermos sempre fiéis a Ele. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 2 a 4, depois o versículo 1 a 4, depois o versículo 10 a 12. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 4, depois o versículo 10 a 12. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, justamente a morte de Davi, né, e a passagem do reino, né, de Davi para Salomão, né? Então, e os conselhos, né, que Davi deu para seu filho Salomão para que ele realmente reinasse, né, com sabedoria, né, e que sempre tivesse Deus em primeiro lugar, né? Então, ele disse assim, né? Sê corajoso e porta-te como homem. Observe os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos, os seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo que fizeres e em todos os seus projetos. Então, que a gente possa também, né, assim como esses conselhos que Davi passou para o seu filho, né, de sempre observar os mandamentos, os preceitos do Senhor, né, que nós possamos também, né, sempre observar, né, os preceitos do Senhor, colocar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 6, versículo 7 a 13. Marcos, capítulo 6, versículo 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partires dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, a leitura do Evangelho hoje, né, Jesus disse aos apóstolos, né, enviando-os em missão para levarem, né, bastão e que andassem de sandálias, né, o mínimo de roupas pessoais, né, e não levassem mais nada. Então, o missionário, né, religioso, né, o clerical, né, necessita de recursos, né, para a vida de evangelizador, né, mas precisa também, né, viver desapegado dos bens materiais, né, ter um coração despojado, desocupado, onde Jesus Cristo, né, possa encontrar espaço, né, e pouco a pouco, né, ir transformando o pregador ou o missionário, né, em realmente mensageiro da palavra, né, um ícone, né, de maneira que leve Jesus para todos, né, e não a sua própria pessoa, né? Então,
a gente deve, né? Quem deve ser destaque, né, aqui é Jesus, né? Na pessoa do missionário, né? A pessoa olha para o missionário e vê, né, que ele está realmente pregando a palavra de Cristo, né? E não o contrário, né? O missionário ou o pregador fazer sucesso em nome de Jesus. O missionário e o pregador não deve fazer sucesso em nome de Jesus. É Jesus sempre que deve ser colocado em primeiro lugar na nossa vida, tá certo? É Ele, né, que deve ser realmente mostrado, né? É Cristo, né, que deve estar em primeiro lugar, né, na pregação, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.